o assunto do momento é a reforma tributária. Por isso, vamos iniciar uma série sobre o tema e analisar os aspectos mais relevantes e pontos de atenção do texto da PEC 45 que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, para que você possa entender os possíveis impactos no seu negócio. Meu nome é Gabriela Uchoa, sou sócia da área de Direito Tributário do Caribe Advogados e no episódio de hoje abordarei as principais características da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que formam o chamado IVA dual. O texto da reforma propõe a unificação dos tributos sobre o consumo. Deixarão de existir os atuais PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e serão criados a CBS e o IBS. Além disso, será criado um imposto seletivo de competência da União, incidente sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, sobre o qual conversaremos depois. Mas afinal, quais são as características gerais do IVA dual? A CBS será de competência da União e o IBS dos Estados, Distrito Federal e municípios. Apesar disso, a legislação de ambos será uniforme, ou seja, eles terão as mesmas hipóteses de incidência e um regramento único. Na prática, é como se o contribuinte recolhesse um único tributo, que será destinado em parte à União e em parte aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inclusive, as alíquotas serão as mesmas para todas as operações, seja com bens ou serviços, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Constituição. Ou seja, os setores de serviços, de comércio e de indústria estarão sujeitos à mesma alíquota percentual. Esse IVA também terá uma base ampla, ou seja, sobre todas as operações com bens, direitos e serviços, inclusive na importação. Hoje, existem muitas dúvidas sobre o enquadramento de algumas operações, seja no ISS, seja no ICMS, além de existirem atividades que não se enquadram em nenhum dos dois. Exemplo disso é a alocação de bens móveis e a economia digital. A reforma busca justamente acabar com essas discussões e tributar todas as operações. A PEC também prevê uma não cumulatividade plena, o que significa que o contribuinte terá direito ao crédito em relação a todas as suas aquisições de bens e serviços, exceto o que for destinado ao uso e consumo pessoal. Esta é uma grande mudança em relação ao modelo atual, já que no regime não cumulativo de PIS e COFINS, apesar do nome, existem diversas restrições ao direito de crédito. Falando em regime não cumulativo de PIS e COFINS, é importante destacar que deixa de existir a diferenciação da tributação federal sobre o consumo em razão da adoção do lucro real ou presumido. Hoje, via de regra, as pessoas jurídicas que estão no lucro real estão sujeitas ao regime não cumulativo de PIS e COFINS, com alíquota média de 9,25%. Já as que optam pelo lucro presumido ficam enquadradas no regime cumulativo, com alíquota média de 3,65%. Com a reforma, essa distinção desaparecerá e a tributação do consumo será a mesma, seja qual for o regime de tributação do lucro. A reforma traz o princípio do destino, o que significa que o imposto arrecadado será destinado ao Estado e município de destino dos bens e serviços, independentemente de onde estiver localizado o vendedor. Mas afinal, o que muda para o contribuinte? Atualmente, mesmo quando o contribuinte vende um produto para outro estado, o ICMS é recolhido para o estado de origem daquela operação. Então, os estados que concediam incentivos fiscais acabavam atraindo as empresas para o seu território, fomentando a guerra fiscal. Isso deixaria de existir com a reforma. Inclusive, se ela for aprovada, não será mais possível aos entes conceder incentivos fiscais, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Constituição. Essas são as linhas gerais do novo modelo de tributação sobre o consumo, mas muitas questões ainda precisam ser enfrentadas. Nos próximos episódios, abordaremos como se dará a transição da reforma, quais são as exceções ao modelo geral previsto pela PEC 45, bem como os problemas do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Para conferir um resumo sobre o tema da reforma tributária, acesse o link da bio e confira o nosso e-book. Até os próximos episódios.